Bom dia 2.6, fazendo a correção das atividades sobre ambiguidade. A primeira questão foi, vocês deveriam analisar esta frase aqui. Os jurados julgaram o rapaz doente. Considerando a oração em destaque, responda as questões a que ela se refere. E aí vem uma explicação, né? Quando analisada, o que se percebe é que a construção sintática apresenta algumas inadequações, fato que possibilita o termo doente adquirir interpretações distintas, interpretações diferentes. Com base nessa premissa, no que foi dito aqui, analise quais seriam essas interpretações. Então, você tem aí, a primeira interpretação é que o rapaz estava doente quando julgado, a primeira interpretação, e a segunda interpretação seria que o rapaz foi considerado doente pelos jurados. Então, por isso ela é ambígua, você tem essas duas possibilidades. O rapaz estava doente quando julgado, ou o rapaz foi considerado, foi julgado doente pelos jurados. Letra B. As inadequações por vezes constatadas levam-nos a crer que o discurso carece de uma reformulação. Assim sendo, retrate as formas pelas quais essa mudança se manifestaria, tendo em vista a importância de uma mensagem clara e objetiva. Então, como que eu deveria escrever esta frase para evitar essa ambiguidade? Como eu não tenho o contexto, eu tenho uma frase solta, eu tenho que levar em consideração as duas possibilidades. A primeira possibilidade é que o rapaz estava doente quando julgado, e a segunda possibilidade é que o rapaz foi considerado doente pelos jurados. Como que eu escrevo isso evitando essa ambiguidade? Então, a primeira possibilidade, os jurados julgaram o rapaz que estava doente, os jurados julgaram o rapaz que estava doente, e a segunda possibilidade é os jurados julgaram o rapaz como doente. Então, para não haver essa ambiguidade, eu deveria escrever. Se eu quero dizer, né, na primeira possibilidade, que o rapaz estava doente quando foi julgado, eu deveria ter escrito a frase dessa maneira. Os jurados julgaram o rapaz que estava doente. Não, os jurados julgaram o rapaz doente. Os jurados decretaram, ele é doente. Então, eu deveria ter escrito assim. Os jurados julgaram o rapaz como doente. Pronto, não haveria mais ambiguidade. A letra C. Atribuída às mudanças, passe a oração para a voz passiva. Como é que ficaria essa frase, né, na voz passiva? A voz passiva é quando o sujeito sofre a ação verbal. Então, como é que ficaria isso? O rapaz que estava doente foi julgado pelos jurados. O rapaz que estava doente foi julgado pelos jurados. Primeira frase, né? E a segunda frase, o rapaz foi julgado pelos jurados como doente. Então, tem aí as duas possibilidades aí na voz passiva. Lembrando que a voz passiva, o sujeito, e o sujeito aqui é o rapaz é sujeito. Ele sofre a ação, ele foi julgado pelos jurados como doente, né? Ou o rapaz que estava doente foi julgado pelos jurados. Aqui, então, vocês verem que o sujeito aqui, ele sofre a ação voz passiva. Exercício número 2 da Unicamp São Paulo, você tem uma reportagem, né? Árvore ameaça cair em praça do Jardim Independência. Perigo, alerta aí de perigo. Um perigo iminente ameaça a segurança dos moradores da rua Tono Martins, no Jardim Independência.
Uma árvore com cerca de 35 metros de altura, que fica na Praça Conselheiro da Luz, ameaça cair a qualquer momento. Ela foi atingida no final de novembro do ano passado por um raio e desde este dia apodreceu e morreu. A árvore de grande porte é do tipo cambuí e está muito próxima à rede de iluminação pública e das residências. O perigo são as crianças que brincam no local, diz Sérgio Marcati, presidente da associação do bairro. Então, o que o Sérgio Marcati diz? Está entre aspas, o discurso direto, né? O perigo são as crianças que brincam no local. Nós vamos analisar esta frase, essa fala do Sérgio, né? O perigo são as crianças que brincam no local. O que pretendia afirmar o presidente da associação? O que o Sérgio Marcati ele pretendia afirmar? Ele pretendia afirmar que essa árvore que foi atingida por um raio, que apodreceu e morreu, ela oferece perigo para as crianças que brincam ali, né, nas proximidades. É isso que ele quer dizer. Só que a maneira como foi dito aqui causou essa ambiguidade. Letra B, o que afirma literalmente essa frase? Né? Do jeito que ela está aqui, o que ela literalmente está dizendo? Que são as crianças que oferecem perigo. Tá aí, ó. O perigo são as crianças. Está dizendo que são as crianças que oferecem perigo. Mas, na verdade, ele queria dizer que a árvore oferece perigo para as crianças. Mas, como está dito aqui, está dizendo outra coisa. Que são as crianças o perigo aqui, e não a árvore. Entendido aí? Na placa abaixo, podemos encontrar o mesmo tipo de ambiguidade que havia na declaração do Sérgio Marcati, o que tornaria divertido a leitura da placa. Como que eu, olhando aqui literalmente, da maneira que está escrito, ficaria até engraçado. Qual que seria a graça? O que essa placa aqui literalmente está dizendo? Está dizendo que para a escola, para ela tomar cuidado. Cuidado, escola. Cuidado, escola. Né? Uma possibilidade aqui. Engraçado. Só que nós sabemos que a mensagem que essa placa passa, né, no caso, para os motoristas, para que eles tenham cuidado, né, porque estão passando numa área escolar. Então, a mensagem para o motorista é essa, né? O que se pretende dizer é isso. Motoristas, fiquem atentos, tomem cuidado, vocês estão passando numa área escolar. Só que, né, você não olhando o contexto, você só lendo as palavras aqui, fica até engraçado, né? Tá dizendo para a escola, para que ela tem que tomar cuidado, ok? O número 3, a gente vai ler 5 frases, analise as orações subsequentes e, se necessário for, faça as alterações convenientes. Se necessário for, né? Se não houver ambiguidade, deixa correr solto. Mas, se tiver ambiguidade, a gente tem que fazer as correções. Então, a letra A você tem. A menina pegou o ônibus correndo. E aí fica no ar. Quem estava correndo? O ônibus ou a menina? Tá ambígua essa frase. Vamos reescrevê-la de maneira lógica. Ninguém pega um ônibus correndo, a não ser em filme de ficção. Então, vamos pegar o que seria lógico. A menina correndo, né? Ela correu para pegar o ônibus. Como é que eu escreveria isso para deixar claro que era a menina que estava correndo? Então, ficaria assim. A menina, vírgula, que estava correndo, vírgula, pegou o ônibus. Pronto. Letra B. Visitamos o centro folclórico e o teatro cuja qualidade artística é tamanha. Qual qualidade artística de quem? Do teatro ou do centro artístico? O pronome relativo cujo aqui não deixou claro de quem que ele está falando. Está falando dos dois? Está falando de um? Está falando do centro? Está falando do teatro?
cuja qualidade artística. O cujo é um pronome relativo, né? Faz referência ao seu antecedente. Qualidade artística de quem? Do teatro, que é tamanha, ou é do centro? Não ficou claro. Eu preciso reescrever essa frase para deixar claro. Então, visitamos o centro folclórico, o teatro, nos quais a qualidade artística é tamanha. Nos quais, qualidade artística de quem? Do teatro e do centro. Agora, eu vou tirar o cujo e colocar nos quais. Aí evita essa ambiguidade. Então, visitamos o centro folclórico e o teatro, nos quais a qualidade artística é tamanha. Agora, não tem mais dúvida de quem está falando. Letra C. A mãe viu o filho chegando em casa bem tarde. A mãe viu o filho chegando e ele estava chegando bem tarde, ou quando ela viu já era bem tarde. Quando ela viu já era bem tarde, ou o filho que estava chegando e já era tarde. Também aqui do jeito que está, não fica claro. Preciso deixar isso claro. Então, como é que seria? A mãe viu o filho que chegava em casa bem tarde. A mãe viu o filho que chegava em casa bem tarde. Pronto, agora não tem mais dúvida. Letra D. A candidata deixou a plateia emocionada. Quem estava emocionada? A candidata ou a plateia? Do jeito que está aí também, está ambíguo. Como é que eu deixo isso aí claro? Eu quero que a candidata que saiu, deixou a plateia e ela estava emocionada. Então, vou escrever: a candidata, vírgula, emocionada, deixou a plateia. Pronto, é ela que estava emocionada. Professora, mas eu quero que ela que consiga deixar a plateia emocionada. Como é que eu reescreveria isso? Aqui, para essa situação da plateia ficar emocionada, a plateia ficou emocionada com alguma coisa que a candidata fez. Então, eu acrescento: a candidata deixou a plateia emocionada ao fazer o seu discurso. Então, ela fez um discurso tão bacana que a plateia ficou emocionada. Aí, para ser a plateia emocionada, eu tenho que acrescentar o que essa candidata fez para deixar, essa plateia emocionada. A letra E. O psicólogo examinou o paciente preocupado. Quem estava preocupado? O paciente que estava preocupado ou o psicólogo que estava preocupado na hora do exame? Também está ambíguo aqui, eu preciso evitar essa ambiguidade. Eu quero que o psicólogo que esteja preocupado. Então, o psicólogo, vírgula, preocupado, vírgula, examinou o paciente. Pronto. Professora, mas eu quero que o paciente que esteja preocupado na hora que estava sendo examinado. Então, eu escrevo: o psicólogo examinou o paciente que estava preocupado. E aí eu não tenho mais ambiguidade. Certinho? Eu não escrevi aqui as respostas, só comentei. Depois eu posto lá para vocês no grupo por escrito. Mas acompanhe aí as explicações, dúvidas, perguntem no grupo. Eu preciso saber se vocês estão entendendo. Obrigada!